Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Veritá, o VRTA11. É um fundo de CRIs que já tem aí quase que 9 anos de existência, então já tem um bom histórico para a gente estudar e que recentemente encerrou a sua 6ª emissão de cotas. Então ele está num processo de alocação desses recursos. Vai ser muito bom para a gente poder ver o que acontece aí nesses primeiros momentos assim que o fundo fecha uma captação. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, então para a gente poder conhecer o fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FI e digitar ou código ou um pedacinho do nome. E a gente já vai direto para a página principal do fundo, onde a gente vai ter algumas informações. Então, a data do IPO dele foi em 2011, então já está realmente bem pertinho aí de completar seus 9 anos de existência. Ele tem uma representação no IFIX de 1.1, o que é uma representação bastante significativa, composto aí por praticamente 5 milhões de cotas. Ele é do ramo de recebíveis, né? Ou seja, os CRIs. Ele é administrado pelo Banco Fator e também gerido pelo pessoal do Fator. Se a gente for olhar aqui o histórico de cotações, a gente vai ver que ele, historicamente, não teve grandes variações na sua cotação. Sempre aqui girando entre 110 a 120, teve um mínimo aqui a 98, então assim, apenas um único dia ele negociou abaixo de R$100. Hoje, quando a gente está gravando em meados do mês de novembro, ele está cotado em 130, vamos falar em redondos. Ele teve um pico aqui de beirando 150, se a gente der um zoom aqui, a gente vai ver que ele, alguns dias aqui até chegou a passar de 150, depois ao longo no mês de agosto ele foi caindo e retornou aqui para o patamar mais ou menos dele, até um pouquinho acima da média que ele vinha operando historicamente. Se a gente olhar aqui nos dividendos, né, na distribuição dos rendimentos, a gente vai ver que a última distribuição foi de 72 centavos, o que em relação ao valor de cota atual representa 0,56. Olhando em 12 meses, ele distribuiu 11,36, o que dá cerca de 8% ao ano, considerando o preço da cota de hoje. E uma coisa interessante, como ele é um fundo razoavelmente antigo, ele, desde o IPO dele, ele já distribuiu mais de R$106. Ou seja, quem entrou no IPO, na oferta pública inicial, lá no comecinho dele, a R$100, que foi o valor da oferta, já recebeu de volta todo o valor que aportou, inclusive mais um pouquinho. Ou seja, algumas pessoas que na sua cabeça abatem isso do preço de compra, basicamente a gente pode dizer que essas pessoas estão com as cotas a preço zero na sua base. Não para fins de tributação, por favor, apenas como um controle gerencial. Se a gente olhar aqui o histórico aqui dos últimos 12 meses, a gente vai ver que ele tem alguma flutuação sim, 1.15, 1.3, 1.1, 0.94 em outro mês. Então, sempre distribuindo aqui ao redor de R$1 por aí. E agora, mais recentemente, distribuindo mais baixo aqui, 85 centavos, 71 centavos e 72 centavos. A gente no relatório vai ver isso um pouquinho melhor e vai entender um pouquinho melhor esse motivo. Quando a gente olha aqui o valor patrimonial, a gente vai ver que o valor patrimonial da cota está ao redor de R$107 e o fundo está sendo negociado a 128 no dia que a gente grava esse vídeo. Então, uma relação preço-valor patrimonial de 1.2 praticamente, vamos arredondar aqui, porque o valor de patrimonial dele é de 522 milhões e ele está sendo negociado a mais de 620 milhões. Claro que a gente precisa, sempre quando vai olhar o valor patrimonial de um fundo de CRI, é sempre muito importante entender qual é a metodologia utilizada, porque metodologias diferentes podem gerar valores muito, muito diferentes no cálculo do valor patrimonial de cada ativo que tem na carteira. Olhando a quantidade de cotistas, hoje a gente já passa dos 33 mil cotistas
E quando a gente compara aqui com o comecinho de 2017, quando os fundos começaram a divulgar isso e passou a ser obrigatória essa divulgação, que eram 4 mil cotistas, hoje são mais de 30 mil, então multiplicou aí por 8 aproximadamente a quantidade de cotistas em menos de 3 anos. No que tange a liquidez, a gente vai ver aqui, eu vou me dar a liberdade de avançar aqui um pouquinho. Claro, se a gente pegar o histórico todo, 2013, 14, a liquidez hoje parece muito baixa, né? Mas era a realidade do mercado na época. Vocês veem, 300 negócios por mês, 500 negócios por mês. Era uma negociação ok. Não vou dizer que era uma grande liquidez, mas era uma liquidez ok. Se a gente dá um zoom aqui para pegar de 2016 para cá, a gente vê que a liquidez já começa a melhorar com 2 mil negócios por mês, 2.300, 1.400, 5 mil negócios por mês. E a partir agora, ao longo do ano de 2019, essa liquidez ela simplesmente explode, né? Até também porque aqui nesse período foi quando encerrou a oferta pública, então gerou-se mais cotas no mercado e ele bate o recorde aqui de praticamente 40 mil negócios. Olhando aqui no mês de outubro, 23 mil negócios, e novembro, que está aí ainda no meio, estamos aí com mais ou menos 12 mil cotas, estamos mantendo esse ritmo, a gente pode imaginar que o mês vai fechar aí com 15 mil negócios, né? Tá com 11 mil negócios, a gente pode imaginar até mais de 15 mil, talvez 18 mil negócios. Mas mesmo olhando como estava antes, com 7 mil negócios, se você levar em consideração que um mês tem aí 22 dias úteis, são 400 negócios, não é tão líquido quanto um HGRE ou um BRCR, mas também tem alguma liquidez, exceto se você vai entrar com uma posição muito grande ou sair com uma posição muito grande que você vai ter problema. Entrando aos pouquinhos, dá para entrar tranquilo. Esse fundo é um dos fundos que tem parceria com o Clube FIA para que você possa enviar a sua pergunta e essa pergunta ela é respondida pela equipe de RI do próprio fundo. Então, a gente vê aqui, perguntas sendo respondidas praticamente no mesmo dia, porque foi mandada já tarde da noite e já no dia seguinte já estava a resposta pronta. Então, o pessoal fazendo aí o dever de casa de responder rápido aí e se abrir aqui no Clube FI para ter esse caminho aberto. Eu vou olhar aqui agora o último relatório, né, foi divulgado em 28 de outubro, então relativo aos dados de setembro, mês 9. Lembrando que em setembro foi quando o fundo fez a sua oferta pública, né, a sua última emissão de cotas. Então foi quando ele recebeu mais recursos e pôde alocar esses recursos. Ele está fazendo essa alocação aos pouquinhos. Pronto, carregou. Então, aqui a gente tem o relatório. Aqui vem uma explicação rápida sobre o que aconteceu no mês. E ele já coloca aqui que no estudo de viabilidade, ou seja, na projeção que o fundo fez para os recursos, ele supôs que durante o mês de setembro ele não faria nenhuma alocação. E ele já alocou, na verdade, 40% dos recursos. Então ele está à frente do cronograma de alocação, o que merece ser elogiado. Eu vou partir aqui para as tabelas, aqui, para as partes mais visuais, para a gente poder alcançar melhor. Então a gente vê aqui, da sexta emissão de cotas, ele já alocou aí 39%, então de 290 milhões que ele captou, ele já alocou já no mesmo mês que ele integralizou esses valores, ele já alocou, então mantendo-se esse ritmo até o fim do ano, esse valor já está todo alocado, supondo que ele mantenha o ritmo, é claro.
Aqui ele coloca as operações novas que ele colocou no portfólio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui chamado Diálogo 3, que é ligado a diálogo e engenharia. Então, são contratos aqui de financiamento. Inclusive chama a atenção aqui 70% de subordinação, ou seja, mesmo que 70% dos contratos sejam atrasados, tem alguma inadimplência, mesmo assim o CRI continua recebendo, porque ele tem esse 70% de subordinação. Só se tivesse mais de 70% é que atrapalharia o fluxo. Então, uma garantia bastante sólida. Bem acima da média, a gente costuma ver aí 15, 20, até 30% de subordinação, esse aqui já logo com 70%. Aqui também em relativo ao estoque da Elbor, então conforme a Elbor vai vendendo um certo lote de imóveis demarcados, vai quitando essa operação. A gente vê construtora direcional e até um galpão, que na verdade é um centro de treinamento da Azul Linhas Aéreas, do lado do aeroporto de Viracopos. Aqui o histórico de distribuições, que a gente já viu na própria página do Clube FI. Aqui a gente tem a composição da carteira, então a gente tem cada tipo de ativo, o código dele, esse código é na CETIP, né, na Bolsa de Valores, quem é o emissor, o número de emissão, o tipo de operação, se é corporativo, se é residencial, então são contratos de financiamento residencial, se está atrelado a algum tipo de shopping ou loteamento. Qual é o indexador? A taxa, a gente vê aqui 109% CDI, esse aqui é IGPM mais 7, IPCA mais 9, qual é a data de vencimento e o quanto da carteira está alocado nele. E aí a gente vê que a grande maioria está abaixo de 3%, então muito diversificado, na verdade é uma página inteira só desses, com os CRIs, né, todos explicados aqui, detalhados aqui. E a gente pode ver alguns que não tem valor, que até no relatório ele chama de CRIs com PDD, provisão para devedores duvidosos, também conhecido no mercado como PCLD, provisão para créditos de liquidação duvidosa. É quando o CRI está com algum tipo de problema, ou atraso severo, ou problema nas garantias, surge algum problema nas garantias, ou algo parecido, e o fundo já lança no seu valor patrimonial como se esse ativo nem existisse. Ele zera o valor. Então, na verdade, qualquer recuperação que o fundo consiga dessas operações, na verdade, não está nem no radar do valor patrimonial, não está sendo avaliado no valor patrimonial do fundo. Então, claro, são situações mais complexas que podem demorar para serem resolvidas, até eventualmente com processo na justiça, mas que podem sim ser resolvidas. Bom, a gente vê que ele diversifica inclusive no nível de securitizadora. Então, mesmo que alguma securitizadora, né, a securitizadora é como se fosse a administradora de um CRI, mesmo que uma securitizadora venha, sei lá, sofrer algum tipo de investigação por algum erro na condução das operações ou coisa parecida, até nessa perspectiva o fundo está protegido porque ele está diversificado. A gente vê que os segmentos corporativos e residencial são predominantes aqui, mas mesmo entre eles não há uma prevalência significativa. Então a gente vê que apenas 2 daqueles CRIs respondem por mais de 7% do patrimônio líquido cada um. Um abaixo de 7, acima de 6, um de 5 a 6 e 23 ativos representam menos de 1% do patrimônio. Então é uma carteira bastante diversificadazinha, o que protege de qualquer solavanco, de qualquer problema. Na composição por indexadores, a gente vê uma certa prevalência de CDI, mas também não muito grande. O IPCA e o IGPM também tem seu quinhão aqui significativo, o que em parte justifica a redução das distribuições, que é o fato de que os índices, seja o CDI diminuiu muito, o IPCA e o IGPM também, né? Os índices de inflação diminuíram. E outro fator, que é até o mais
preponderante é que o fundo hoje ele tem 66% alocado em CRIs, então vamos dizer, arredondado 2/3, e 1/3 em operação em caixa. Dinheiro que ele captou da emissão, algum dinheirinho que ele já tinha em caixa anteriormente que ele ainda não alocou. Isso aqui tende a ter uma rentabilidade menor, porque vai ficar num fundo de renda fixa ou num tesouro Selic. Então isso abate a média, isso atrapalha a média. E claro, conforme o fundo vai alocando, a tendência é trazer um retorno melhor do que o que tem hoje na renda fixa. Outro ponto importante é aqui ele tem a taxa média, né? Ele tem 46%, né, tá alocado em IPCA, que dá IPCA mais 7. O portfólio de IGPM dele, IGPM mais 7,5, então taxas notadamente acima do que a gente tem hoje, por exemplo, no Tesouro Direto ou coisas parecidas, que já é um portfólio que já alguns ativos já estão há mais tempo, na época que as taxas eram mais altas. E um prazo médio de recebimento de 3 anos, um prazo médio relativamente baixo. Isso reduz o risco da operação. E como é que é calculado esse prazo médio? Na verdade, é apenas olhando cada parcela e fazendo uma média ponderada delas. Então, por exemplo, se um determinado CRI, vamos simplificar, ele faz pagamentos anuais. Então, ele vai pagar R$1.000 em um ano, R$1.000 em 2 anos, R$1.000 em 3 anos. O prazo médio é de 2 anos. Agora, se ele vai pagar R$1.000 no ano 1, R$1.000 no ano 2 e R$10.000 no ano 3. Isso já faz a média andar mais para 3 anos. Então, não obrigatoriamente, esse prazo não é o vencimento da operação. Os vencimentos são mais longos. Mas quando você analisa o cronograma que tem a ser recebido, isso traz para uma média de 3 anos, que é uma média relativamente baixa. E por que isso traz uma segurança maior à operação? Um prazo de 3 anos é um prazo razoavelmente previsível. Você consegue mensurar melhor como é que vai estar a economia, como é que vai estar a saúde financeira daquele devedor, ou aquele portfólio que está sendo vendido, ou aqueles contratos que estão sendo recebidos, num prazo de 3 anos. Já se fosse um prazo mais longo, como 5 ou 6 anos, nossa, já fica mais complicado, você já acaba assumindo mais riscos, porque você tem mais variáveis que podem mudar ao longo desse tempo todo. Então, em qualquer operação de crédito, e o CRI é um tipo de empréstimo, é crédito, quanto menor o prazo, menor, teoricamente, o risco daquela operação. E 3 anos é um prazo realmente mais baixinho, então, que traz uma segurança, uma previsibilidade melhor. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!